problema do nível dos nossos reservatórios de água em Minas Gerais, especialmente da represa de Furnas, o Lago de Furnas, no sudoeste e no sul de Minas Gerais. As chuvas têm assolado o nosso estado, como outros estados da federação também. Um excesso de água que tem gerado muitos transtornos, os mais diversos, que rendeu inclusive uma medida provisória da Presidência da República, justamente para estabelecer uma ajuda emergencial a esses municípios, a esses estados atingidos. Mas é inconcebível que, com o mundo desabando de água em Minas Gerais, ainda nós tenhamos um baixo nível do reservatório do Lago de Furnas e de outros reservatórios de usinas hidrelétricas. É preciso entender, é preciso ter muita clareza nisso e até uma honestidade intelectual nesse discurso, que é a razão pela qual o nível do Lago de Furnas está tão baixo ao longo de anos. Durante muito tempo se sustentou que não chovia, que era a ausência de chuva que fazia com que o lago não enchesse. Agora não há mais essa justificativa. E agora eu recebo a notícia oficiosa até aqui de que o motivo, caro senador Carlos Viana, do nível da água estar tão baixo é a necessidade da vazão do Lago de Furnas para poder abastecer o rio Tietê no estado de São Paulo, para garantir a hidrovia do rio Tietê no estado de São Paulo, porque lá ainda falta uma obra necessária para poder fazer prescindir e dispensar a água do Lago de Furnas. Ninguém discute a importância da hidrovia do rio Tietê para o estado de São Paulo e para o Brasil. No entanto, o Lago de Furnas e o seu nível é importante para Minas Gerais e também para o Brasil. Nós não podemos admitir que o lago sirva tão somente para a produção pura e simples de energia elétrica. Não foi por isso que ele foi concebido. Ele foi concebido dentro de uma função ambiental, de uma função social, de uma função econômica que vai muito além da necessidade de geração de energia elétrica. Deste lago dependem inúmeras pessoas, mais de 500 mil, em diversas cidades do estado: Areado, Carmo do Rio Claro, Alfenas, Formiga, Capitólio, São José da Barra, onde estive agora nessa última sexta-feira a discutir inclusive esse tema com a população local. Muitos municípios que dependem do nível do Lago de Furnas para poder produzir na lavoura, para produzir na piscicultura, para poder gerar o turismo, que é o turismo talvez dos principais no estado de Minas Gerais. E me parece que há certa omissão das autoridades em relação, primeiro, à clareza dos motivos pelos quais essa água e esse nível de água está tão baixo no Lago de Furnas, e segundo, quais as ações concretas para poder se remediar isso. Portanto, eu estou fazendo amanhã um requerimento de audiência pública para poder se esclarecer este fato, convidando a participar o diretor-presidente da ANEEL, André Peptoni, que é uma pessoa que eu sei que é muito competente e dedicada à solução desses problemas, da ANA, da Agência Nacional de Águas, do IBAMA, de Furnas Centrais Elétricas, o Operador Nacional do Sistema, porque Furnas diz que é problema do Operador Nacional do Sistema, e nós sabemos que Furnas tem as suas responsabilidades, inclusive contratuais, com as cidades, com a região e com esse lago. Então, convocar todos, ou convidar todos a estarem no Senado da República, a poder esclarecer os motivos pelos quais, mesmo com tantas chuvas no estado de Minas Gerais, tem causado tantos transtornos, porque não se pode ter a bênção desta mesma água para poder aumentar o reservatório dos lagos, não só de Furnas, mas outros reservatórios do estado de Minas Gerais e do Brasil. E encontrar soluções. Se o problema é uma obra do estado de São Paulo, que possamos sensibilizar o governador João Dória da necessidade da realização dessa obra, que servirá a São Paulo, mas servirá ainda mais ao estado de Minas Gerais, preservando o nível do Lago de Furnas. Então, é um problema social, um problema econômico, um problema ambiental que trago à baila nessa discussão no Senado da República, manifestando as providências que tomarei para que no decorrer do ano de 2020 possamos, de uma vez por todas, remediar esse problema que tem assolado o sudoeste e o sul de Minas Gerais.